Olá, professor Cid Marques, estamos aqui para trabalhar a parte de informática, TJ São Paulo, Banca VUNESP. Estamos trabalhando com o aplicativo de planilha de cálculo Microsoft Excel versão 2016. No primeiro bloco sobre esse aplicativo, eu falei sobre a parte da atenção que você tem que ter sobre a estrutura do programa, correto? Para que você possa fazer uma avaliação correta em cima do que você está trabalhando. Eu vou agora só concluir inicialmente uma parte sobre aquela informação, porque a gente precisa fazer uma avaliação sobre mensagens de erro, porque às vezes você produz uma fórmula ou um cálculo em si, que ao invés de te dar resultado, ele te dá mensagem de erro. Então, eu vou pedir para que você acompanhe aqui comigo dentro do Microsoft Excel, tá certo? Então, ó, eu fiz basicamente a mesma informação, ó, eu tenho uma célula com número, uma célula com número em formato de texto e uma célula com um texto, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó, igual, aí eu vou clicar no primeiro número, mais segundo número. Mesmo que esse esteja no formato de texto, ele me dá o resultado 2. Agora, ó, igual esse número mais o próprio texto. Percebe que esse daqui não é um número em formato de texto, esse é um texto. Então, quando eu estou tentando fazer um cálculo envolvendo um número e um texto, olha o que acontece. Ele me dá uma mensagem de erro. Então, essa mensagem de erro ela é extremamente importante dentro do Excel para que você possa estar fazendo a avaliação do que você está produzindo. Nem sempre essa mensagem de erro vai aparecer. Você vai perceber que eu vou até passar no material que a gente tem aqui algumas mensagens de erro para você poder estar avaliando, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Você conseguiu entender? Agora olha a fórmula que a gente vai fazer. Igual soma, abre parênteses, e eu vou selecionar tudo, ó. Selecionei o texto, o número e o número em formato de texto. E o resultado de tudo isso vai ser 1 também. Por quê? Porque quando você faz a função ela é simplesmente desconsiderar tudo que é texto. Então, se tiver célula vazia, ele passa batido. Se tiver qualquer fórmula ou função ou qualquer coisa que esteja com texto, ele simplesmente ignora e acaba pegando somente números. Ficou claro para você? Isso daí é uma coisa bastante comum de acontecer de você na hora de fazer a leitura, e esse é o grande segredo de prova de concurso público, tá? Quando você faz a leitura, você tem que interpretar se de repente lá na planilha que foi apresentada na imagem tem um texto. Se ele está do lado direito, é número. Se ele está do lado esquerdo, é texto. Mas se for um número em formato de texto, às vezes ele é calculado, desde que você coloque só endereço mais endereço, endereço vezes endereço. Isso ele faz. Agora, se estiver numa faixa de células identificada pela função, palavra soma, palavra média, palavra mediana, não importa qual seja, ele vai simplesmente ignorar. Deu para vocês entenderem? E agora eu preciso que vocês façam uma avaliação de cálculos para mim, ó. Então eu vou colocar assim, ó, 2 vezes 2 mais 3, deixa eu mudar aqui, mais 4, dividido por 2 menos 2. Então eu tenho uma fórmula. Essa fórmula, ela tem algumas variações de simbologia. Eu tenho lá o número 2, multiplicado por número 2, mais número 4, dividido por número 2, menos número 2. Então, primeiro, identifique todos os operadores. O sinal do asterisco é a multiplicação, a barra representa a divisão, a soma e a subtração, símbolos comuns, tá certo? Agora, tenta lembrar a regra matemática que você aprendeu na escola. A regra matemática dizia o seguinte, que quando eu tenho operadores diferentes, eu tenho lá uma certa regra para poder trabalhar. Qual é a regra? Primeiro de tudo, anota aí no seu caderno. A multiplicação e a divisão para o Excel tem o mesmo peso. Significa que nessa formulazinha que eu coloquei, eu tenho os dois, a multiplicação e a divisão. Quem vai ser feito primeiro? Quem chegar primeiro. Se nesse caso eu tenho primeiro a multiplicação e depois a divisão, eu faço primeiro a multiplicação. Se eu tenho primeiro a divisão depois a multiplicação, eu faço primeiro a divisão. Deu para você entender? Mas a multiplicação e a divisão é o primeiro cálculo a ser feito quando eu uso os operadores comuns da matemática. Então, neste caso, ó, 2 vezes 2, ele me produz o resultado 4. Então, já tenho aqui, ó, o segredo é você trabalhar aqui dentro da sua fórmula e ir fazendo assim, ó, separo que isso vai me dar o resultado 4. Aí depois eu vou ter que fazer este cálculo aqui, ó,
4 dividido por 2. E o 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí depois eu tenho o 4 usando agora a soma, o 2 usando a subtração e outro 2. Entre a soma e a subtração, eles também têm o mesmo peso. Significa que não importa quem veio primeiro, se veio a soma, se veio a subtração, eu faço quem chegou primeiro. E quando eu digo que faço quem chegou primeiro, leia da esquerda para a direita. Neste caso, quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro foi a soma, depois a subtração. Então eu vou pegar 4 menos 2, que vai me dar o resultado 2. Aí depois eu pego o resultado 2 e faço menos 2. Então 2 menos 2 vai me produzir o resultado 0. Ou seja, olhando para esse tipo de fórmula, basicamente você faz o quê? Você vai fazer primeiro os cálculos de multiplicação e divisão, quem chegar primeiro. Tendo os resultados, a dica que eu dou para você para a prova de concurso público é você fazer o que eu acabei de fazer, tá? Pega a sua caneta e vai grifando o que você tem que fazer primeiro. Chegou no resultado, põe o resultado embaixo do que você grifou. Aí depois você volta lá para cima com o resultado e vai fazendo os próximos. Com certeza você vai fazer uma hierarquia, um funil ou uma pirâmide ao contrário, que vai te produzir o resultado lá embaixo automaticamente. Ficou claro para você? Agora eu vou adiante, hein? Vou fazer uma outra fórmula, você me acompanha por favor, tá? Nesse caso aqui, ó, eu dando o Enter, ele vai me dar, opa, 4, o que eu fiz aqui? 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 4 mais 2, onde que eu vi aqui, 4 mais 2? Olha, ó o professor aqui dando mancada, hein? Então, ó, voltando aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 4 mais 2, aqui, ó, eu fiz menos, então aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, ó, esse 4 mais 2 aqui dá 6, menos o 2, aí sim vai dar 4. Então, eu acabei fazendo a conta ao contrário, tá? Então, nesse caso, ele vai dar o resultado 4, porque ele está fazendo primeiro, ó, 2 vezes 2, 4, depois 4 dividido por 2, ele vai fazer, vai dar 2, aí o 4 eu somo com esses dois aqui, vai dar 6, menos 2, 4. Então, resultado 4. Me perdoem pelo cálculo que eu fiz aí equivocado, tá certo? Então agora eu vou fazer outro cálculo aqui para a gente poder estar avaliando, tá? Esse cálculo, eu vou só aumentar aqui um pouquinho porque vai facilitar a sua visualização, tá? Olha o que eu vou fazer. Igual, aí vamos trabalhar aqui, ó. 2 vezes, abre parênteses, 1 mais 2, fecha parênteses. Aí eu vou colocar este símbolo aqui, ó. 2. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma fórmula onde eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma, só que essa soma está entre parênteses e vocês devem lembrar que na matemática eu devo resolver primeiro o que está dentro dos parênteses e depois eu tenho também um outro número que ele está com o símbolo do circunflexo. E esse circunflexo, ele representa o expoente. Esse expoente, ele significa que eu estou elevando o resultado disso, 1 mais 2, 3, elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. Aí você fala, mas professor, eu tenho que fazer primeiro esse? Sim, você tem que fazer primeiro esse, tá? Primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses, com o resultado dos parênteses eu elevo ao quadrado, e por último, que eu já tenho esse 9 aqui, ó, eu vou fazer 2 vezes 9, que vai me dar o resultado 18. Então aqui, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui uma situação onde eu tenho 3 cálculos diferentes, sendo que o menos importante seria a própria soma, mas pelo fato de ele estar dentro dos parênteses, ele tem que ser resolvido primeiro. Com a resolução do 1 mais 2, que vai me dar o resultado 3, aí eu vou resolver quem vem primeiro, ou a multiplicação ou o expoente, que no caso o expoente é mais importante do que a multiplicação, então eu tenho que resolver primeiro. Então, ó, eu já tenho este resultado que é 3, elevo ele ao quadrado, que vai me dar 9. E o resultado 9 de tudo isso multiplicado por 2 vai me produzir o resultado 18. Então esse seria o resultado dessa fórmula, 18 é o resultado da fórmula que a gente está buscando. Deu para vocês entenderem? Então, ó, regra básica, tá? Primeiro de tudo, tenho que resolver o que está entre parênteses.
Depois que eu resolvi o que está entre parênteses, inclusive pode acontecer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Igual, abre parênteses, aí eu tenho assim, ó, 2 mais 2, aí fecha, aí eu tenho aqui, ó, mais 3. Claro que eu estou fazendo contas completamente sem sentido, tá? Mas, ó, o que eu tenho que fazer? Este parênteses aqui, ó, ele vem primeiro. Então, eu tenho que resolver primeiro de dentro para fora. Primeiro eu resolvo esse cara aqui, ó, para depois fazer a resolução disso daqui, ó, 4 mais 3 que vai dar 7. Então, quando eu digo que os parênteses ele é resolvido primeiro, sempre de dentro para fora. Deu para vocês entenderem? Depois que eu resolvi os parênteses, eu vou resolver o expoente. Então, o expoente sempre é representado pelo símbolo. E não assustem, porque lá eu coloquei assim, ó. Por exemplo, se eu tiver que fazer 2 ao quadrado, vai ficar 2, o símbolo do expoente e o 2 de novo. Significa que visualmente é estranho de você trabalhar, porque você não está acostumado a ver isso em livros, isso em cadernos. Normalmente você vê assim, ó, 2, e aí o 2 pequenininho aqui que seria 2 ao quadrado. Mas no Excel, isso é 2 ao quadrado, tá certo? Depois disso, você vai trabalhar multiplicação ou a divisão. O que vier primeiro, não importa. Depois, a soma e a subtração. O que vier primeiro também não importa. Então, essa é a ordem que a gente trabalha para fazer os cálculos. É aquilo que a gente chama de regra matemática. Ficou claro para vocês? Então, essa é a base do que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá certo? Aí eu vou voltar aqui, ó, que a partir da lógica aritmética, a gente começa a trabalhar as mensagens de erro. Olha alguns exemplos das mensagens de erro com base naquilo que a gente vinha falando. Ó. Os valores de erro incluem, aqui, ó, isso, 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 isso e isso. Essas mensagens de erro, elas têm um fator em comum. Observa que sempre ela começa pelo símbolo que você está acostumado aí no seu dia a dia, até por causa das redes sociais, chamar de hashtag, né? Esse hashtag, ele, no caso da informática, recebe outro nome, que é sustenido. O sustenido, ele é comum a todas as mensagens de erro, tá certo? E cada mensagem de erro é apresentada numa situação diferente. Por exemplo, sustenido div barra, esse símbolo aqui é o 0, não é O, tá certo? O que ele representa? Que você está provavelmente fazendo uma conta onde você está dividindo alguma coisa por uma célula vazia, ou, por exemplo, dividindo por 0, tá? Que o resultado, para que ele não apresente um número com erro direto, ele vai apresentar esta informação, que você fez um cálculo de qualquer valor dividido por 0. Esse daqui, ND, representa não disponível. Significa que isso não é um erro de fato, é um erro daquilo que ele não pode apresentar. Existem algumas informações que ele fala, olha, não adianta você querer porque eu não tenho essa informação, então ele vai ficar não disponível. Você vai ver alguns exemplos. Esse erro de nome seria, por exemplo, ó, imagina que você tem essa função aqui, ó, igual soma. Significa que essa é a função base, esse é o nome da função. Só que você, sem querer, digitou assim, ó, igual some. Essa função não existe, então é um erro de nome. Significa que ele não está entendendo o nome que você digitou, tanto que ele tem aqui uma interrogação. Deu para você entender? Esse nulo aqui, ele já traz outra situação. Significa que o resultado que ele deveria proporcionar é um resultado nulo. Significa que ele não pode apresentar porque é um resultado que não existe, tá? O erro de número já é um outro resultado. Por exemplo, quando a gente tem que fazer uma formatação, por exemplo, onde você precisa fazer com que seja apresentada uma data negativa, alguma coisa desse tipo. Então ele faz o quê? Ele apresenta um erro de número. Vamos fazer assim, ó. Eu vou mostrar aqui, inclusive, com alguns exemplos para vocês, ó. Uma mensagem de erro bastante comum seria isso daqui, ó. Ele apresentar um monte de sustenido preenchendo a célula toda, tá? Nesse caso, o exemplo que eu posso te dar é assim, ó. Imagina que você tem uma célula e você digitou 1000. Aí você fala, bom, 1000 cabe, não tem problema nenhum. Só que e se você formatar com o símbolo de moeda, que ele tem que aparecer assim, ó, R cifrão 1.000,00. Você concorda comigo que isso daqui, ó, pode ser maior do que a célula? E
não cabendo na célula, o que ele faz? Ele apresenta o símbolo de sustenido para informar que a coluna não é larga o suficiente para exibir todos os caracteres de uma célula. Ou seja, não significa que é um erro de fato, é apenas um erro daquilo que ele não está conseguindo exibir. Ou seja, o número que está lá pode ser utilizado em cálculos. Deu para você entender? Olha aqui o próximo erro, ó. Erro de nome, quando o Excel não reconhece o nome da função, que é aquele exemplo que eu dei, ó, da função some. Significa que esse é um nome que não existe, ele não consegue identificar, tá certo? Olha lá, erro ortográfico da função, não tem correção automática, tá? Próximo, erro de referência. Esse erro de referência seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Quando o Excel não reconhece alguma célula da fórmula. A fórmula, aqui, ó, basicamente o nome da função está correto, o primeiro endereço está correto, aí esse ponto e vírgula que ele sempre vai representar E, significa que ele está somando isso e isso. Só que a Plan 6, ela só vai existir se você acrescentar novas planilhas. Se você não acrescentar novas planilhas, ele vai se limitar a Plan 1, não é assim? Nós vimos isso no começo da aula. Então, não existindo esse endereço, significa que ele tem um erro de referência. Ele não pode apresentar um resultado de uma coisa que ele não sabe se existe, ou até que não existe mesmo. Deu para entender? Olha aqui, ó. Próximo, erro de valor. Quando uma valoração não pode ser estabelecida pelo Excel. Aqui, ó, olha o exemplo. Fórmula existe, o nome função faz parte daquilo que a gente trabalha. O A1 é um dos endereços que existe dentro da nossa planilha. E Plan 2, G5, pode ser uma das planilhas que você inseriu. Só que olha o símbolo que eu tenho aqui, ó, os dois pontos, que significa até. Diferente da outra situação, que o ponto e vírgula significa e, esse daqui significa até. E aí a pergunta, como é que eu vou somar todos os valores do A1 que está na planilha atual até o G5 de outra planilha? Significa que o Excel teria que ter uma ponte entre as duas planilhas para somar todos os endereços de todas as planilhas. Isso não é possível, ele acaba oferecendo um erro chamado erro de valor. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é você fazer coisa como, por exemplo, ó, 1 mais A. Ou seja, eu não tenho possibilidade nenhuma de somar um número com uma letra ou uma palavra, significa que ele não vai me dar um resultado, ele vai me dar um erro de valor. Deu para entender? Ó, ND. O Excel exibe esse erro quando um valor não está disponível para uma função. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Uma das funções do Excel que a gente vai ver lá no final é a função procv. E ela procura valores na vertical. A ideia é, o que ele quer que procura? O exemplo, a palavra Excel. Onde que ele quer procurar? Nessa faixa. Qual é a coluna que ele quer que traga como resposta? 2. Nesse caso, se dentro dessa faixa não existir a palavra Excel, o que ele vai trazer de resposta se eu estou mandando ele procurar essa palavra? Se não tem, significa que o resultado é não disponível. Deu para você entender? Então, toda vez que você procura alguma coisa que não é encontrada, o termo resultado apresentado é ND, ou seja, não disponível. Nulo. O Excel exibe esse erro quando você especifica uma interseção entre duas áreas que não se interceptam ou não se cruzam. Olha aqui o exemplo, ó. Soma, função básica que a gente tem trabalhado o tempo todo. Aí, ó, uma faixa de dados do B3 até o B7. Então ele vai pegar coluna B, linha 3 e vai descendo até o B7. Depois aqui ele pega outra faixa que não tem nada a ver com essa primeira. Então, se esse daqui começa no B3 e termina no B7, essa segunda está começando no E6 e terminando no E9, ou seja, são faixas que não se cruzam. Eu não posso fazer daqui até aqui, porque aqui no meio tem uma lacuna. Significa que isso acaba produzindo um resultado nulo, porque ele não consegue executar. Deu para você entender? Ó, próximo erro, erro de número. Olha aqui o exemplo de erro de número, ó. Uma data negativa. Ou seja, não existe um dia menos 1. Existe o dia a partir do dia 1 de janeiro de 1900 e você vai ver isso daí quando a gente estiver trabalhando lá dentro do Excel. A partir daí ele vai somando, vai contando todos os dias.
número negativo não existe. É como se você estivesse fazendo um cálculo de uma folha de pagamento que você trabalhou menos um dia. Não existe, então por isso o resultado diferente de num, certo? Esses são as mensagens de erro que eu preciso que você avalie para que a gente possa estar fazendo, por exemplo, lá na frente, algumas avaliações sobre as fórmulas, porque a VUNESP, ela tem uma característica que ela é assim, ela dá um print de tela, joga as opções lá embaixo e pode colocar entre as opções uma mensagem de erro. E se ela colocar uma mensagem de erro, sabe o que vai acontecer? Você não vai só avaliar se aquelas fórmulas que tem entre as 4 opções, elas vão te dar resultado. Você vai ter que avaliar se aquela mensagem de erro também não é uma possibilidade, porque provavelmente está faltando alguma coisa ou tem alguma coisa errada nas fórmulas que você viu. Então, é importante que você tenha. Em cada uma dessas telas que você viu, estuda, anota qual a mensagem de erro e qual é o tipo de erro que ela produz em qual situação, ok? Te vejo no próximo bloco, a gente fecha aqui por enquanto, já já eu te vejo, tá?